Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Diálogo com os espíritos é o tema de hoje no Espiritismo BH. E para tratar desse assunto aqui conosco, o nosso querido irmão Valdir Silva. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e peço a Jesus que nos ilumine, que nós possamos conversar bem sobre esse assunto. Que assim seja. Valdir, em uma casa espírita, em que situações é possível se dialogar com espíritos e qual a sua aplicabilidade? Bom, numa casa espírita, é muito importante que haja uma organização mediúnica, ou seja, um departamento mediúnico na casa que cuide dessa parte, porque é uma reunião restrita, onde as pessoas que vão participar devem ser muito bem preparadas para que elas façam o trabalho da melhor maneira possível. Então, a aplicabilidade é exatamente conversar com os espíritos no sentido de orientá-los, de tratar de assuntos de interesse deles em algumas situações e que passa a ser também experiência para nós que estamos conversando com eles. E quais devem ser as características básicas de um dialogador? O dialogador, que é também tratado como doutrinador em algumas obras, ele tem algumas características, precisa ter umas características interessantes. Nós vamos citar pelo menos 5 delas. Ele precisa ter um bom conhecimento doutrinário. Ele precisa conhecer a doutrina espírita, especialmente nas obras básicas. Ele precisa ter familiaridade com o Evangelho de Jesus. Ele precisa ter fé, precisa ter autoridade moral e o 5º item, que é a soma de todos os outros, ele precisa ter amor. Nós vamos explicar rapidamente, um por um, a questão do conhecimento da doutrina espírita. Ele precisa ter conhecimento de todas as obras da doutrina. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Por quê? No Livro dos Espíritos, ele terá uma série de perguntas e respostas que vão orientá-lo para ele ter conhecimento dos princípios básicos da doutrina. No Livro dos Médiuns, ele precisa saber sobre a mediunidade na visão que o Kardec passou, porque todos estarão convivendo diretamente com a prática mediúnica. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele precisa de saber a parte moral do Evangelho, principalmente, para que ele possa passar o conhecimento dessa parte moral. No livro Céu e Inferno, talvez seja até o mais importante, porque no Céu e Inferno, na segunda parte dele, o Kardec faz uma série de entrevistas com espíritos em diversas situações espirituais, desde espíritos bons até aqueles mais necessitados. E nessas entrevistas, ele passa muita orientação de como conversar com os espíritos, em especial os necessitados, que é um dos objetivos da nossa reunião mediúnica. E no livro Gênese, tem uma série de explicações dadas sobre interpretação do Evangelho, sobre explicação de como aconteceu, uma série de visões já do Espiritismo, mostrando uma outra visão do Evangelho de Jesus. Então, na questão da familiaridade com o Evangelho, é muito importante ter conhecimento do Evangelho de Jesus para que nós possamos orientar usando as expressões do Evangelho, as histórias do Evangelho e poder ilustrar algumas situações que as pessoas trazem, os desencarnados trazem, e que às vezes o Evangelho ilustra muito bem, explica muito bem. Então nós temos que ter familiaridade com o Evangelho. Na questão da autoridade moral, é muito importante, porque a autoridade moral está relacionando à prática do ensinamento que nós vamos passar para os outros. Então, a pessoa que explica, especialmente para os espíritos, levando a eles a necessidade de fazer uma transformação em suas vidas, é muito importante que ela tenha uma autoridade no sentido de já ter se transformado, pelo menos um pouco, para ela passar credibilidade naquilo que ela fala. A fé. A fé é muito importante porque nós vamos passar uma certeza, uma vibração positiva para o espírito e uma certeza daquilo que nós estamos passando para ele,
da importância que é ele mudar a sua vida. Porque às vezes ele não acredita em Deus, por exemplo, não acredita em espírito, e nós não temos como, às vezes, convencê-lo, e ele discute o assunto, e nós não conseguimos passar para ele com credibilidade se não tivermos fé naquilo que estamos passando. E o amor é o sentimento que vai envolver a toda essa orientação, a toda essa informação que nós passamos para ele. Então, passando com amor, mesmo que tenhamos alguma falha, nós conseguimos superar a falha com o melhor sentimento que temos para passar para esse nosso irmão, e isso independe das condições dele. Ele precisa se sentir amado e respeitado, independente do que ele vem trazendo de dificuldade para nós. O dialogador, ele deve temer eventuais ameaças que recebe dos espíritos manifestantes menos felizes? Esse é um assunto importante também, e uma das características a mais seria exatamente o destemor. Porque dentro desse assunto destemor, ele precisa ter total confiança na mensagem do Evangelho e no conhecimento que ele tem da doutrina espírita. Porque quando nós estudamos o Espiritismo, nós vemos os princípios básicos, um assunto, pelo menos, muito importante, que é o conhecimento da lei de causa e efeito. Então, conhecendo a lei de causa e efeito, nós entendemos que só vamos passar por dificuldades que sejam nossas. E as ameaças que os espíritos fazem são só ameaças que não vão nos atingir caso nós não tenhamos necessidade de passar pela situação que eles propõem. Então isso nos traz uma tranquilidade, nos traz segurança, e precisamos ter essa segurança para passar para eles. Caso contrário, eles vão utilizar a nossa insegurança e vão ameaçar realmente e atrapalhar o nosso trabalho. A gente poderia dizer que tem uma relação também com a questão da vigilância? Sim, é muito importante estar, especialmente neste momento aí, é muito importante que nós estejamos vigilantes, no sentido assim de observação daquilo que ele vai perguntar, daquilo que ele vai colocar para nós, como dificuldade que ele traz. Às vezes ele vem trazendo uma dificuldade, mas ele não quer se livrar dela. Então, para não se livrar da dificuldade que ele traz, porque ele acha que aquilo é que é a verdade, ele traz uma série de outras situações, cria uma série de outras situações em torno para dificultar o nosso trabalho. E nós precisamos estar vigilantes no sentido de observar o comportamento dele, do espírito, através do que ele fala. Porque ele fala através de um médium, mas as expressões dele precisam ser muito bem observadas para que a gente entenda o que ele quis realmente dizer. O dirigente da reunião mediúnica deve controlar o número de manifestações de cada médium e por quê? Eu não diria necessariamente controlar, o dirigente controlar as manifestações do médium, mas eu diria que os médiuns devem ser orientados, e todos os componentes da reunião devem ser orientados de como se comportar durante a reunião. Então os médiuns já treinados devem saber da importância de ter uma disciplina dentro da reunião. E isso dispensaria o controle do dirigente. Agora, o médium, durante as manifestações, ele deve dar oportunidade para que outros médiuns tenham também manifestações. Além de poder promover um desgaste desse médium que fique tendo manifestações seguidamente. Então são dois motivos, na verdade. Evitar que o médium se desgaste desnecessariamente e evitar que outros médiuns que estão lá para trabalhar deixem de trabalhar porque um assumiu todo o trabalho. Agora, qual que é a importância desse controle, vamos dizer assim? É para que todos trabalhem tranquilamente e haja uma distribuição de tarefa. Quer dizer, fica uma coisa organizada, bem distribuída, bem disciplinada, e não concentra só em uma pessoa. Além disso, todos estando educados e bem preparados, não vai precisar do dirigente ficar controlando, ficar fiscalizando, observando um e outro. Todo espírito manifestante tem consciência da sua condição? Como se deve esclarecer-lhe certos fatos?
Olha, os espíritos manifestantes, a grande maioria, não tem consciência da realidade que eles vivem. Eles são espíritos desencarnados, alguns já desencarnados há muito tempo, em situações as mais diversificadas, e muitos não têm nenhuma consciência da realidade deles, do momento que eles estão vivendo. Então, eles chegam como se ainda estivessem encarnados, trazendo os conflitos, trazendo os problemas todos que eles viveram no final, nas proximidades da desencarnação, e chegam sem entender, mas achando que ainda estão encarnados e trazendo essas dificuldades todas. Então, como que nós vamos esclarecer? O ponto mais importante do princípio do esclarecimento é ouvir o que ele tem a dizer. O que ele veio trazer para nós? Qual é a dificuldade que ele tem? Deixar que ele fale ou ajudá-lo a contar a sua história. Eu gostaria até de voltar lá no início, nas primeiras questões, do conhecimento da doutrina, porque quando nós falamos da doutrina, para o doutrinador, no caso, ou o dialogador, é para que ele tenha segurança em saber como ele vai conversar com o Espírito, o que ele vai passar para ele. Então, ele, o orientador no caso, ele já sabe que o espírito é desencarnado. Mas ele não pode passar para ele de imediato que já morreu. Né? Seria uma espécie de... É uma notícia que ainda é desagradável, mesmo ele já estando desencarnado. Então ele precisa primeiro ouvir, conversar, tentar entender a história do espírito, independente da posição dele, desencarnado ou não. Ouviu a história, ele vai analisar se, dentro da orientação necessária, ele precisa primeiro fazer o espírito entender que já desencarnou. Porque às vezes ele tem um problema tão grande que é mais importante conversar com ele primeiro sobre o problema, para depois falar que ele desencarnou. E às vezes nem precisa falar. Há uma dificuldade, a gente nota em muitas pessoas, de achar que tem que falar que o espírito desencarnou e aí cria aquele conflito. Então, a gente não tem que falar isso com ele. A gente tem que conversar com ele, ouvir, entender qual é a história dele, o que é mais importante para ele naquele momento e conversar com ele dentro da história dele. Valdir, como lidar com espíritos muito irados, aprisionados nas teias da vingança? Como eu já disse antes, primeiro ouvir, dar oportunidade para ele falar, às vezes xingar, para ele desabafar. Nós estamos num ambiente tranquilo, nós criamos um ambiente tranquilo junto com a espiritualidade. Nós vamos deixá-lo falar, contar a história dele, fazer o desabafo dele. Depois nós vamos conversar com ele, repito, eu quero até insistir nisso, conversar com ele dentro do problema que ele traz e não dentro da nossa expectativa. Há uma expectativa, repetindo a expectativa, né? Há uma necessidade de alguns doutrinadores ou esclarecedores de doutrinar o espírito, falar do Evangelho para ele, falar de Jesus, falar da doutrina espírita. Mas a base do diálogo não é essa. A base do diálogo é conversar com ele dentro daquilo que ele entende no momento, para depois trazê-lo para o Evangelho ou para a doutrina. Então nós vamos usar os princípios doutrinários para orientá-lo, mas vamos orientá-lo dentro de um palavreado que ele entenda, e não dentro do nosso palavreado. E, se for o caso, falar com ele do Evangelho de Jesus, depois que tivermos conversado com ele sobre o problema que ele vive. Eu gostaria de lembrar uma experiência. Um espírito, certa vez, ele era traficante, ele chegou à nossa reunião trazendo as dificuldades dele. Ele chegou expondo as dificuldades que ele viveu, o sofrimento que estava vivendo naquele momento, mas falando de como foi a vida dele quando encarnado. E contou que ele era traficante, que ele era líder de uma comunidade, que ele era responsável pelo tráfico. E nós ouvimos a história dele e depois começamos a conversar com ele. E ele com algumas restrições, porque normalmente eles são muito fechados, né?
com gente desconhecida. Então nós ouvimos a história dele e começamos a conversar com ele dentro de um propósito de transformação. Falamos que ele estava ali para fazer uma transformação na vida e se ele aceitaria a possibilidade de conversar sobre essa mudança. Então ele disse que no caso dele não tinha jeito. Nós dissemos a ele que tinha, que todos os espíritos que vão naquela reunião estão lá para serem orientados e mudar de acordo com a vontade deles mesmos. E dissemos a ele que ele, embora tenha feito tudo aquilo, que ele tinha algum pouco de bondade nele mesmo. E ele disse que não sabia disso, se ele era bom realmente. Então nós dissemos a ele que em alguns momentos os líderes de comunidade doam cestas básicas para as pessoas, para os carentes da comunidade, às vezes para ganhar o silêncio deles em algumas situações. Mas que quando ele doa o alimento, ele doa para uma mãe que tem filhos com fome e ela não está preocupada de onde veio o alimento. Então ela ora e agradece à pessoa que fez a doação. E essa oração, esse agradecimento, é levado a ele em algum momento e ajuda na necessidade dele. E ele ficou um pouco comovido com isso. Mas questionou a questão da possibilidade de ele, depois de ter feito tanta coisa ruim, poder se transformar. Então é aí que nós entramos com a importância do conhecimento do Evangelho da Bíblia. Porque nós contamos para ele a história do Paulo, do Saulo que virou Paulo. E contamos a história para ele de como foi aquela transformação, que o Paulo tinha sido uma pessoa que tinha cometido alguns assassínios, inclusive, né? Em nome de Deus, mas foi. E que essa visão que ele teve de Jesus fez com que ele se transformasse. E ele deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser um divulgador do cristianismo. Então, que ele tinha uma experiência, esse cidadão, tinha uma experiência de liderança. E que ele poderia agora usar essa mesma experiência para ajudar pessoas que estavam envolvidas com as drogas e com o tráfico a se transformarem e se tornarem pessoas melhores. E ele se emocionou profundamente depois que nós contamos essa história para ele e se comprometeu em fazer a transformação. E acreditamos que assim foi feito. E na questão da vingança, é muito importante a gente frisar, porque os espíritos chegam se sentindo no direito de perseguir, de vingar, de maltratar pessoas que eles acreditam que os maltrataram, que usaram, abusaram deles de alguma forma. Então, é muito interessante a questão do conhecimento também nesse sentido, porque existem histórias que a gente tem uma tendência até a achar que ele tem razão. Mas aí entra o conhecimento doutrinário para afirmar para nós que ninguém vive uma dificuldade sem ter criado dificuldade para alguém. Então nós vamos afirmar para ele que ele precisa perdoar, que ele precisa buscar o conhecimento do outro lado dessa história, porque isso será bom para ele e que ele não foi injustiçado. Ele teve uma oportunidade para resolver um problema do passado espiritual e ele não aproveitou a oportunidade enquanto esteve pensando em vingança. E agora é a grande oportunidade que ele tem para se refazer. E aí ele vai se refazer depois de um raciocínio lógico, de algumas observações, ele vai se refazer e vai se propor a mudar. E alguns voltam depois para dizer que estão mudando. Você poderia nos falar um pouco agora sobre os suicidas e o tipo de tratamento que eles podem receber? Os suicidas são espíritos como todos os outros e que vêm com essa característica diferente um pouco, que é o suicídio. Mas nós estamos participando há algum tempo de um grupo de socorro aos suicidas e nesse grupo a gente tem convivido há mais de 20 anos só com espíritos suicidas. Então eles vêm também trazendo as suas histórias, os seus motivos para morrer. E trazem a história, e claro que todos gostariam de ter morrido realmente, porque eles queriam morrer e descobriram, a primeira decepção que eles têm é de que não morreu. Então, quando eles trazem essa vontade de morrer, aí nós vamos ouvir a história novamente,
conversar com ele sobre o problema e apresentar para ele soluções. Uma experiência interessante com suicidas foi um caso interessante de um grupo de alcoólatras que chegou à nossa reunião. Me parece que mais de 20, segundo o que eles mesmos disseram lá, eles seriam mais de 20 espíritos. E eles chegaram com todos os sintomas da embriaguez, manifestando através do médium os sintomas da embriaguez. E falando embolado e fazendo deboche do nosso trabalho, da nossa reunião, das pessoas que estavam lá. E um deles veio, falou muita coisa desencontrada e nós não tivemos muito o que orientá-lo. Ele disse que não queria saber de nada também não. Aí pediu para sair sem ouvir nada. Logo em seguida veio um outro, através de um outro médium. O outro veio com as mesmas características e querendo também só falar e voltar. Então, quando esse outro estava para voltar, nós pedimos para falar com ele. E nós gostaríamos de te dar uma sugestão. Até para a gente ver como que... Até o conhecimento da vida, às vezes, ajuda nisso. Então, nós sugerimos para ele a lembrança de uma música antiga do Vicente Celestino, O Ébrio. Essa música conta, ou seja, a letra conta a história de um alcoólatra, desde o início do alcoolismo até a morte, a trajetória dele todinha. Então eu sugeri a ele o seguinte, que ele levasse para os outros colegas dele uma sugestão minha para se lembrar dessa música, se lembrar da letra e repensar a vida deles. Então, quando eu falei isso, ele parou. A impressão que deu é que ele voltou e se interessou pelo assunto. Então, nós começamos a conversar com ele sobre a letra da música. Ele voltou, entrou na conversa, aí nós entramos com ele com uma outra música do mesmo autor que chama Porta Aberta, que ele fala da porta da igreja, né, a porta aberta por Jesus de Nazaré, e fala que essa porta não se fecha. Então nós dissemos a ele que a porta da igreja, que abre para todos, era a porta que estávamos abrindo para ele naquele momento, para ele e para todos aqueles que estavam ali. E que eles podiam utilizar essa porta a partir daquele momento, ela jamais se fecharia, desde que eles mesmos quisessem continuar passando por ela. Aí falamos do Evangelho para ele, falamos da doutrina espírita, falamos da realidade que eles estavam vivendo, e ele e um outro, logo em seguida, voltou, já agradecendo e dizendo que tinha entendido a mensagem, que ele queria realmente se reformar, queria se transformar. Então, os suicidas, de uma maneira geral, não são necessariamente maus. Eles são, vamos dizer assim, enganados. Eles queriam ter uma solução para uma dificuldade da vida e encontraram essa solução, ou acharam que encontraram essa solução através da morte do corpo. Nós mostramos para eles, sem julgamento, sem nenhum tipo de condenação, com total respeito, que a tentativa deles foi em vão, mas que tem solução ainda, embora eles tenham que consertar aqueles erros que eles tenham cometido enganosamente. E quanto àqueles que ainda julgam estar vivendo reencarnações de séculos atrás? Esses espíritos chegam, como a grande maioria, eles chegam trazendo aquela certeza para eles de que ainda estão encarnados. Alguns com alguns anos, outros com muitos anos. Existem casos não muito comuns, mas casos raros de espíritos que estão vivendo o passado, como se estivessem lá no passado, muito distante. A forma é a mesma. Conversar para saber a história dele. Orientar dentro da história dele. E chamá-lo ao presente. Nós usamos muito comumente, em situações assim, dizer para ele a data do dia que nós estamos. Então nós dissemos, por exemplo, hoje, 16 de setembro de 2011. Aí nós dizemos a ele que hoje, falamos a data para ele, e normalmente ele se confunde nisso. Mas não é isso não.
Aí a gente pergunta, em que data você está? Aí ele vai responder, eu estou em 1840, 1925. Ele vai dar uma data dessa qualquer. Aí nós usamos um argumento, é o seguinte, começaram a conversar com ele, pedir explicações sobre como ele chegou naquele ambiente, por exemplo. Como ele está naquele ambiente, porque ele diz que a gente que está enganado. Ele não passou esse tempo todo. Então a gente pergunta, como você chegou nesse ambiente? Como nós estamos conversando com você? Quem trouxe você até aqui? Aí ele vai se localizando e vai percebendo, na verdade, uma grande confusão mental. Porque ele percebe que não está entendendo mais nada. Mas abre o espaço para que nós possamos orientá-lo, e aí sim é necessário falar com ele da desencarnação. Então nós temos que dizer para ele que essa data é a data que ele desencarnou. E vamos tentando localizá-lo na data, no tempo e na realidade daquele momento. Costumamos dizer que nós somos um grupo de pessoas que estamos reunidos ali naquele sábado à noite, por exemplo, para receber pessoas como ele, muitos outros que estão passando por dificuldades depois de terem desencarnado e não terem compreendido isso, eles são levados lá e nós nos reunimos para ajudá-los a entender essa outra realidade da vida. E mostramos para eles a necessidade de aceitarem essa ajuda através de eles mesmos cederem, para que a ajuda seja mais espontânea. Sempre dizemos que nós não temos a pretensão de convencê-los de nada, que eles é que vão se convencer, que eles vão se ajudar através daquilo que nós passamos para eles. E a grande maioria aceita essa orientação e se propõe a fazer uma transformação e se localizam no tempo. Acredito que o mais importante seja isso, é localizá-lo no tempo, porque aí ele vai se localizar, ele vai aceitar a ajuda da espiritualidade e vai se permitir ser ajudado e ser reconduzido ao mundo espiritual. As técnicas de regressão, quando se induz um espírito a recordar sua vida na infância ou em outras existências, pode ser eficiente? Pode, é muito eficiente, desde que utilizemos com critério. É uma utilização bem espontânea, que na maioria das vezes nós utilizamos com espíritos que estão arraigados no sentimento de vingança. Porque o que está querendo vingar, ele tem a história passada dele, da encarnação passada, onde ele foi prejudicado pelas pessoas a que ele está querendo prejudicar hoje. Tentamos argumentar com ele e ele não aceita, porque ele foi prejudicado, ele se sente prejudicado. Então, normalmente, nós pedimos à espiritualidade, mentalmente, que nos ajude a induzi-lo a esse passado, para que ele tenha a possibilidade de ver o que ele mesmo fez, para merecer aquilo que ele passou. Então, é como se ele estivesse agora, no presente, tentando uma vingança. Mas, há 100 anos atrás, quando ele estava encarnado, é que aconteceu o motivo que o leva a querer vingar. Então, nós sempre colocamos datas para ele para facilitar o entendimento. Então, aí a gente diz para ele, há 200 anos atrás, você era o verdugo. Você fez o mal. Há 100 anos atrás, você, em um outro corpo, com as mesmas pessoas, elas vingaram de você, cobraram de você. Agora, você está querendo refazer aquilo que fez lá no passado. Quando cobraram de você, eles estavam te dando a oportunidade de resolver o seu problema. Se você refizer agora, você vai refazer toda a dívida e vai começar tudo de novo. E aí falamos para ele do perdão, porque o perdão vai cortar esse ciclo vicioso criado pelo sentimento e pela necessidade de vingança. Então, neste momento, nós pedimos à espiritualidade para levá-lo ao passado e ela vai mostrar para ele, com detalhes,
tudo aquilo que ele fez. E ele mesmo verá. É interessante até a gente relatar que eles veem como se fosse uma televisão. E eles dizem, estou vendo uma tela, e começa a relatar para nós o que ele está vendo. Alguns dizem assim, mas não sou eu. E nós perguntamos para ele às vezes, quem é então? Eles dizem, sou eu, mas não sou eu. Então nós dizemos, é você. Só que era você em uma outra encarnação, usando um outro corpo. Mas a história é toda sua e você mesmo está identificando a sua história. Então veja como é importante você refletir sobre isso e passar a pensar no perdão de uma forma definitiva, porque ele vai ser a sua redenção. É você que vai melhorar, é você que vai mudar com isso. E ele se propõe a pensar, a grande maioria das vezes ele se propõe a pensar. É bom lembrar que neste processo o trabalho é muito mais da espiritualidade. Por isso nós não devemos fazer aleatoriamente. Ele funciona, eu nunca vi não funcionar. Na medida que nós falamos para ele, você vai vir agora, você vai fazer uma concentração e nós vamos mostrar para você a sua história. E assim que acontece a concentração, ele começa a relatar o acontecimento. Então a espiritualidade já está com tudo preparado, certamente. Ele vê o passado, vê a história dele, vê o que fez. Muitos ficam horrorizados com o que fizeram. Alguns dizem, mas como eu tive coragem de fazer isso? E aí, isso facilita. Então, tanto voltar ao passado espiritual, em outras existências, ou voltar na existência anterior. E foi citada a questão da infância, muito importante. Certa vez nós conversamos com um espírito que estava com muita dificuldade. Era uma pessoa que tinha tido uma vida muito difícil, uma vida no crime. E nós tivemos uma intuição de voltar com ele lá na infância, no momento em que a mãe dele orava com ele. Ele disse que já não se lembrava dessas questões de oração, que já não pensava mais nisso, mas que a mãe dele orava com ele na infância. Então nós o levamos à infância e ele viu os momentos em que ele orava com a mãe. Então nesses momentos aí, ele relembrou o contato com a mãe, a oração, o carinho que a mãe tinha com ele, né? E o quanto ele se desviou ao longo da existência dele. Então isso aí facilitou profundamente e ele volta dessa experiência disposto a fazer uma grande transformação. Comente, por favor, sobre os benefícios da oração e da magnetização, o passe, né, no caso, durante as manifestações. A magnetização, o passe, nós não usamos com muita frequência. E há uma série de, vamos dizer assim, até de controvérsias nesse sentido. Porque durante uma reunião, as pessoas estão concentradas. Quando vai aplicar o passista precisa se deslocar do local dele, da mesa dele, ou da cadeira dele, e ir até a pessoa onde está acontecendo a manifestação para fazer a aplicação do passe. Mas nós sabemos que o passe é uma doação muito mais mental do que propriamente física. É muito mais de mente do que de gesto. Então nós utilizamos simplesmente a vibração positiva. Utilizamos o seguinte, durante a doutrinação ou durante a conversa com o espírito, todos em oração mental. Quando é necessário, nós interrompemos tudo e fazemos uma oração junto com ele. Aí todos participam da oração junto com ele. Ela tem uma importância muito grande, porque durante a oração, nós melhoramos a vibração do ambiente. E neste momento é que nós acreditamos que a espiritualidade trabalha com mais intensidade para ajudar a todos que estão ali presentes, tanto encarnados como desencarnados. Então, acreditamos que o principal papel da oração nessa reunião é de fazer essa preparação especial em casos específicos. Não devemos criar o hábito de fazer oração com o Espírito.
Interessante isso pelo seguinte: se ele foi lá para conversar sobre a dificuldade que ele vive, quando nós fazemos uma oração com ele, ou ficamos repetindo orações com ele, é como se a gente estivesse gastando o tempo que ele tem ali presente e deixando de orientá-lo diretamente. Então é muito importante a gente saber fazer uma separação entre uma coisa e outra. Em alguns momentos, é necessária a oração para melhorar a vibração. Mas na maioria dos momentos, o mais importante é a conversa. Porque todos estão vibrando, ou seja, todos estão em oração, enquanto um médium está dando a manifestação e o doutrinador, no caso, está conversando com o espírito. Finalizou a reunião. Se algum dos médiuns estiver com algum problema, sentindo algum reflexo da manifestação, ele vai relatar isso e aí sim nós vamos aplicar o passe naquele médium que está com a dificuldade. E estamos conscientes de que o espírito foi ajudado, independente de ter aplicado o passe diretamente nele. E ele é muito beneficiado pela oração e o médium, quando é o caso, pelo passe no final da reunião. Valdir, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui conosco no Espiritismo BH. Foi ótimo, muito elucidativo, com certeza, para todos nós, né? Rogando a Jesus que você possa continuar realizando aí esse belíssimo trabalho na doutrina espírita. Eu tenho que agradecer muito essa oportunidade de hoje e pedir a Jesus, mais uma vez, que ilumine a todos nós, que nós possamos continuar com esse trabalho. Consideramos esse trabalho dos mais importantes dentro da doutrina espírita. Queria, inclusive, acrescentar que o Espiritismo presta um serviço muito importante para a humanidade hoje. De uma certa forma, é uma doutrinação dividida em 3 fases diferentes. Nas reuniões públicas e nos cursos, nós falamos diretamente com os encarnados e indiretamente com os desencarnados. Durante o atendimento fraterno, nós conversamos com um encarnado diretamente, damos uma orientação para ele, e indiretamente os desencarnados que estão ligados a ele. Mas na reunião mediúnica, especialmente de desobsessão, ou alguma reunião com essas características, o objetivo principal é o desencarnado. Então nós vamos conversar com ele e vamos atingir um desencarnado que se manifesta, mas que está sempre ligado a um grupo de desencarnados que vem junto com ele para receber aquela mesma orientação. Então é muito importante que nós nos preparemos para dar continuidade a esse trabalho, que é importante e é necessário ainda. A Terra ainda precisa de orientação para os desencarnados, porque a maioria de nós desencarna sem saber como se comportar do lado de lá. Obrigada. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!